Olá, amigos, mais uma edição do podcast do Gente que Fala e hoje nós estamos com uma referência que deu uma estruturada aqui num setor extremamente importante que é o agro. Eu estou falando da jornalista, depois eu vou apresentá-la com muito mais propriedade, Ariane Garcia. Ariane, seja bem-vinda. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada pela audiência também estar nos acompanhando. Um evento grande que você vai fazer agora, hein, Ariane? É. E a gente vai falar dele daqui a pouquinho, Vamos sim. mas eu queria mostrar para o pessoal que está em casa um pouquinho dessa sua trajetória de trabalho, de desenvolvimento, de vida. Você é jornalista, escritora, eu quero saber do seu livro, hein? Fundadora do AgroTalk Meeting, é isso? AgroTalk Meeting, a nossa plataforma que atende o agronegócio há 2 anos. Ela foi lançada. Show. Construiu carreira como comunicadora em veículos como TV Record, SBT, Band. Lidera a agência AGX Estratégias. Vice-presidente do Núcleo Jovem Jornalista na Associação... Núcleo Jovem Jornalista, é isso, né? Na Associação Paulista de Imprensa. Membro da Associação Brasileira de Imprensa Internacional. O que mais? Dormir... Um filhinho maravilhoso que ela trouxe aqui nos bastidores pra gente, é isso? Arthur sempre me acompanha. Arthur, um abração pro Arthur, né? Mas posso perguntar da Ariane, antes de eu falar da Ariane jornalista? Queria saber, você nasceu no interior de São Paulo? São José do Rio Preto. Cidade gostosa. Maravilhosa. E ficou lá na adolescência, na juventude? Como é que foi Eu a cresci. convivência na cidade lá, São José do Rio Preto? É bonita demais. É bonita, né? Uma cidade bem gostosa, eu conheço lá. E você ficou lá há quanto tempo? Você ficou da infância? Eu moro em Rio Preto a vida toda. Oxe, você mora lá, então? Tem apartamento lá, minha família também mora lá. O meu filho, Arthur, estuda também, né, em São José do Rio Preto. Eu não consigo me desligar da cidade, eu não consigo, assim, me mudar, sabe, Ricardo? E dizer, bom, agora estou definitivamente em São Paulo. Eu acho que dá pra gente conseguir, né, e eu tô conseguindo conciliar, na verdade, né, esse eixo entre Rio Preto, São Paulo, e eu dou uma esticadinha também, às vezes, para Brasília e Estados Unidos, né? Que a gente tem um braço de trabalho lá também desde 2012. Então, para mim, assim, São José do Rio Preto é o meu berço, né? Uma cidade muito acolhedora, né, São José? Eu conheço, já fui algumas vezes, eu gosto muito de lá, né? Muito. Você já até começou a adiantar a próxima pergunta que eu queria fazer, como que você concilia tudo isso, né? Porque, além de tudo, você é mãe, que a gente acabou de falar agora do Arthur, e o tempo, né, a qualidade do tempo para isso, como é que faz? Pois é, a gente precisa se dividir entre múltiplas funções. E eu acho que... Garoto lindo aí. Ai, o Arthur, só nas nossas viagens. O Arthur, ele veio para me completar, né? Eu acho que é o que bem diz na Bíblia, assim, né? A maternidade, ela salva a mulher. E a gente vai amadurecendo, né, Ricardo? Nós somos feitas de várias facetas, então a gente vai aprendendo. Então, como a gente estava até falando de São José do Rio Preto, né? Então foi lá que eu comecei a minha carreira, foi lá que eu me formei em jornalismo, optei por me formar próximo à minha família. E, de fato, eu saí de casa, né? Eu já quis empreender muito cedo, né? Meu primeiro empreendimento foi aos 16 anos. Olha, Pois sério? você acredita que eu pedi pra minha mãe me emancipar, porque eu queria ter conta no banco. Eu tive uma loja de roupa aos 16 anos. Uau, que bacana. Então, eu sempre fui muito ligada, assim, né, no mundo artístico, da moda, sempre muito comunicativa. E aí, eu optei por estudar jornalismo exatamente por conta dessa facilidade. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Mas absolutamente ativa, assim, né? Eu sempre falo para as minhas amigas que têm filhas inquietas, como eu. Falo, mas deixa, estimula, que foi sempre o que os meus pais fizeram, né? E é o que eu faço muito com o Arthur também. Eu acho que nós, como mães, nós temos o dever e a missão, né? De transformar e moldar a próxima geração. Então, sem dúvida alguma, o futuro depende da gente. E o filho dela, gente, né? A gente tá falando do Arthur, ele já falou agora há pouco pra gente aqui nos bastidores que ele tem interesse em se formar em medicina. Olha isso. Então, exige, como a própria mãe, acho que é exemplo, né? Dedicação, né? Disciplina, tudo isso que imagino que ele tá te espelhando. Não, com certeza. E ele acompanha a nossa rotina, né? A nossa luta. Ele tá em férias, mas eu não. E aí eu falei, Arthur, o que você gostaria de fazer, né? A mamãe não vai conseguir viajar este mês de julho, né? Diferente do ano passado, Ricardo, que nós passamos um mês fora do Brasil.
E foi ótimo para aperfeiçoar o inglês dele. O Arthur tinha muita resistência com o inglês. E até hoje também eu pratico, porque é difícil pra gente, né? Sim, não é o dia a dia, né? Não é o dia a dia. Então a gente sempre tem que ficar praticando. E muda muito o vocabulário. Por exemplo, agora eu trabalho com agronegócio. Sim. E aí a gente precisa aprender as palavras. A parte técnica, né? Tudo. Aí você tem que aprender tudo, assim, desde a pá, a rocha, né? O que acontece de fato, né, no nosso solo. E são termologias que você realmente precisa definir no seu cérebro, você precisa decorar, aprender, mais do que decorar, aprender, porque em uma reunião, né, por exemplo, no mês passado eu estive em uma agenda institucional em Washington, mas foram muitas reuniões, né, desde faculdades e reuniões com membros do governo, e eu aprendi muito porque eu fui até com uma amiga, e aí ela nos abriu também algumas agendas, nós estivemos juntas, e nessas agendas você aprende muito. Então, quando você tem a oportunidade desse aprendizado in loco, isso ele é maravilhoso. Fundamental. Então, se você tem a oportunidade realmente de fazer uma reunião fora do Brasil e aí você precisa se aperfeiçoar, eu realmente... E foi isso que eu fiz o ano passado com o Arthur. Tava com resistência do inglês, eu falei, você vai estudar em uma escola americana pelo menos por um mês. E ele amou. Então, ele nadava com os amiguinhos em inglês, ele jogava futebol inglês, de basquete. Você respira, né? Tudo. E aí ele, mamãe, sem dúvida, eu preciso aprender. Eu falei, aprenda agora, porque depois de adulto é mais complicado. Arthur, você vai fazer medicina, Arthur. E aí precisa saber o inglês, porque a maioria dos artigos de boa qualidade, a gente tem amigos e parentes, médicos, são em inglês, não é? Sem dúvida. O celular tá tudo em inglês. Pois é, é a língua mundial ainda, né? Por mundial. mais que a gente sabe que o chinês está crescendo absurdamente, tem outras línguas também estão crescendo, mas o inglês ainda é a base, né? É a base, é isso, exato. É muita coisa boa, gente. É muita coisa legal, não é? E o jornalismo, eu não sei que você também teve passagem por algumas emissoras de TV. Como que foi essa trajetória, esse crescimento? Te ajudou no que você faz hoje? Ricardo, eu sempre optei pelo horário independente. Eu sempre fui empreendedora. Porque eu gosto dessa diversidade com a minha agenda, né? Eu tenho uma rotina, sou disciplinada, né? Em relação ao que eu preciso cumprir. E eu sempre falo, né, pro pessoal que me acompanha, a gente tem que fazer o que precisa ser feito, né? Isso não existe atalho para certas ocasiões. E aí, então, a minha passagem, tanto pelo SBT quanto a TV Band, lá do interior, Noroeste Paulista, as minhas passagens foram de maneira independente. Então, eu comprava os horários e comercializava esses horários. Porque para mim sempre foi mais interessante o empreendedorismo, e a rentabilidade também ela é superior a trabalhar em uma redação. 100%, né? Concordo plenamente com isso. E eu acho que também uma outra questão que me levou muito para o empreendedorismo e me tornar uma empresária foi também a questão do viés ideológico. Eu batia muita cabeça na época da faculdade com os meus professores. E aí eu pensava, bom, eu não sei se eu tô na profissão certa ou de que maneira que eu posso, então... de forma versátil, aproveitar esse meu aprendizado e como é que eu faço com jornalismo e empreendedorismo. Existe, né? Sim. Uma maneira da gente empreender no jornalismo. E foi quando eu encontrei a forma de... Começamos a organizar eventos lá no interior de São Paulo em 2007. Eu ainda estudava jornalismo. Nossa, que legal. No meu último ano. Eu cheguei a fazer, Ricardo, 4 estágios simultâneos. Era uma loucura a minha vida. E as pessoas falam como? Eu falo, eu não sei. De manhã eu estudava, eu trabalhava em uma agência de eventos. Na hora do almoço eu corria para um jornal que eu assinava uma coluna. E aí à tarde eu ia para um outro jornal que eu assinava uma coluna de entretenimento, de cultura. E às segundas-feiras à noite eu participava de um programa na Record. Foi aí que eu começou a me puxar pra televisão. E era um colunista lá de Catanduva, Paulinho Bauab, ele que me embasou aí, realmente me motivou à televisão. E aí depois, no último ano, eu me tornei colunista social de uma revista, que hoje não existe mais, tá extinta. Mas sou muito amiga também das donas ainda. Então, assim, a gente aprende... O jornalismo, ele é muito versátil. Então, eu aprendi um pouquinho de ir pra rua, fazer a página policial. Odiei. Eu falei, não é pra mim. Eu não gosto de dar notícia ruim. Mas tem jornalista que gosta. Eu tenho amigos que eu falo, olha, parabéns, você vai pro céu. Porque eu não... Nossa, me colocaram pra cobrir um acidente de uma moto no ônibus. Eu falei, gente, eu não nasci pra isso. Eu não gosto de dar notícias ruins. É pesado. E eu me vi naquela situação e como que eu transmito isso para as pessoas, eu não tinha nem a linguagem. E o jornalismo, Ricardo, ele é muito de vivência. Sim. Você compartilha o seu ninho, a sua cultura, que isso vem desde casa, de faculdade e ambiente de trabalho. E aí você precisa transmitir isso para as pessoas. E
por isso que hoje o jornalismo está muito nichado. Sim, total. Já, enfim, eu acredito que as pessoas elas precisam ainda abrir um pouco mais a mente em alguns conceitos, né? E não entrando muito nessa parte minha, nossa, aqui do trabalho, mas a gente tem opinião, eu tenho opinião, pelo menos, de que a gente não pode ter uma opinião muito formada dentro de uma notícia. Sim. Porque você acaba tendenciando a sua notícia. E o jornalista ele tem que noticiar, né? Claro, a opinião é importante, ajuda, conduz, mas dependendo da ação, imagina você dar notícia, você tem que colocar uma emoção de alguma maneira de um acidente, não deve ser muito simples, não. Não, Eu nunca tive essa oportunidade e pretendo não tê-la. Pois é. Na escrita, às vezes, você consegue maquiar um pouco a sua emoção. Sim, fácil. Porque passa por um redator, né? E aí passa pelo editor ali, que vai aprovar ou não se a matéria vai ser publicada, corrige os seus erros. E isso foi ótimo para o meu polimento de escrita. Mas na televisão, você não consegue não olhar demonstrar pra câmera e falar se você está gostando ou não da notícia. E tem o impulso do jornalista. Acompanho muito, né, as emissoras. E eu percebo que o jornalista, às vezes, no impulso, por conta do seu conhecimento, daquilo que ele acredita, ele, de maneira, né, enfim, impulsionada a transmitir a sua emoção, ele acaba colocando de maneira errônea, porque o jornalista precisa ser neutro mesmo. Porque senão você acaba tendenciando. E as pessoas nem sempre vai gostar de uma tendência que você possa atuar, né? Você pode usar, na verdade. Mas não pode, Ricardo. Concordo. Se você decide Concordo trabalhar mesmo. em uma emissora e aí você se torna o quarto poder, porque a gente precisa reconhecer que a imprensa, ela é o quarto poder. É mesmo. E se você está construindo uma ponte entre a notícia e o telespectador, que é a população, você precisa, no mínimo, ser neutro. Não é o meu caso, eu não optei por ser uma jornalista neutra. Não, eu fui para o empreendedorismo, então hoje eu sou dona da minha opinião. Perfeitamente. Isso é bom porque te dá uma liberdade absurda, né? Absurda. Agência AGX Estratégia, é isso, né? Isso. Ela é referência em eventos de marketing digital. Eventos e marketing digital. Como que foi a criação dessa agência? O que você abriu uma luzinha aí e digo, eu vou criar uma agência aí de marketing digital? Eu fazia estágios. E aí eu queria ser contratada, né? Até para aprender, porque eu não tinha definido ainda se eu seria apresentadora de televisão, se eu seria uma redatora, se eu realmente continuaria nas redações. Você lá na atuação. Escrevendo. Esse foi um dia de mentoria. E você vê aqui, né, sua personalidade, suas estratégias, a sua reação em relação a essas estratégias, porque isso impacta diretamente a vida das pessoas. E aí você, então, se torna uma pessoa vencedora e uma empresária. Então, são alguns pilares que a gente acaba, assim, definindo quando a gente vai explicar. Claro que tem aí subtítulos, né, Total. e subtemas em relação a esse aprendizado que a gente teve pontualmente nessa experiência, né? Que foi uma mentoria exclusiva. E eu realmente decidi pela abertura de uma empresa, um CNPJ, que você sabe quanto é difícil no Brasil, né? A gente é muito tributado, mas isso não é de agora, né? Isso vem de muitos anos. Sim. Então, é isso também que a gente quer combater, né? Essa alta carga tributária que não nos favorece, né? Tudo que nós temos hoje, Ricardo, tudo que nós temos hoje em relação à saúde, em relação à segurança pública, em relação à educação, enfim, os setores que, de fato, o Estado deveria nos proporcionar, a gente acaba tendo que contratá-los, né? Então, a gente acaba gastando duas vezes. Isso não é muito inteligente. Não, absurdamente. Não é. E aí, quando eu me vi tendo que escalar o meu negócio, e aí você, sendo uma pessoa que compreende, né, que você precisa começar a desenhar o seu futuro, eu pensei, eu consigo e começo a distribuir o meu currículo e consigo, então, alcançar e conquistar uma vaga de emprego, ou eu abro o meu CNPJ. E eu vou te dizer uma coisa, todas as portas se fecharam. Ninguém quis me contratar. Diga, Não. Sério? Isso mais ou menos quando foi? Foi em 2008, né? 7, 8 eu tinha feito o evento, mas eu ainda estava definindo se eu realmente... Porque a responsabilidade de um empreendedor é muito grande, você arrisca muito. Você faz uma dívida contando que os seus clientes te paguem. Isso é muito arriscado. Muito arriscado. Mas aconteceu uma vez comigo, a gente fez um evento de uma situação, não importa, chegou essa aqui da Agrotal, que a gente vai falar dela daqui a pouquinho, dessa criação dos seus eventos, seus trabalhos, vamos mostrar e falar deles já. Mas quando chegou dias antes, a empresa faliu. Ah lá. E se o aporte for grande, você depender muito daquele dinheiro. Mais de 100 0,000 aí da vida. Mas deu tudo certo no final. Aproveitando a imagem que o Neto colocou aqui, né? O que motivou a fundar também a AgroTalking Meeting?
Então, lá no interior, nós começamos com eventos corporativos, então nós nos reuníamos com mulheres empreendedoras, empresárias, sempre com atrações diferentes, e desfiles de moda, lançamentos de carros. Eu tinha programa também de televisão, então a gente tinha um fluxo muito interessante, né, em relação a essas conexões empreendedoras. Então, esse trabalho de conectar empresas, conectar influenciadores, formadores de opinião, está na nossa veia, no nosso DNA. E aí nós criamos, então, um aditivo. Vamos atender o agronegócio. Porque quando tivemos a pandemia, eu fechei 2 empresas no interior. Eu realmente quebrei. Uau. Realmente quebrei. Uau. E como as redes sociais maquiam muito, né, a nossa vida, eu tinha aberto ali uma empresa de cosméticos, feito um aporte gigantesco. Eu não imaginava que fosse estourar a pandemia. Eu inaugurei a Glitch dia 2/2/2020. Então, foi 2 de fevereiro de 2020. Menos de um mês antes. Estourou a pandemia. Depois, E aí, a minha empresa de eventos fechou. A minha empresa de programa de TV fechou. E eu tava com uma empresa nova de cosméticos, que na verdade eu abri pra minha irmã. Então, eu tinha feito um aporte gigantesco. Tinha alugado setups de empresas que fabricavam pra Rinodê, pra Herbalife, Uau. porque eram encapsulados. E eu falei, meu Deus, eu tô com uma dívida milionária, e agora? E aí, o que eu fiz? Peguei dinheiro do banco, peguei auxílio do governo, tudo que tinha disponível pra manter também os meus colaboradores. Sim, claro. E vinha para alguns eventos em São Paulo, pegava ônibus, não tinha avião, era um caos, assim, tinha Isso pouquíssimo. na pandemia, Na você pandemia, de não parei ônibus. de trabalhar. Não parei de trabalhar, porque eu tinha meu filho para cuidar, eu tenho ele para cuidar, né? As minhas despesas, meus colaboradores que dependem de mim. E aí, Ricardo, eu falei, bom, eu preciso no mínimo trazer esse investimento de volta, eu não posso perder. Então eu vou abraçar. E Deus é tão maravilhoso, estrategista, ele sabia que eu precisava daquela empresa, porque sem nada eu ia enlouquecer. A gente que não para, eu também, se eu tiver nada pra fazer, eu piro. Eu não consigo imaginar que não tinha nada, assim. Quem falou assim, eu estou desempregada, e nada. Não dá, eu piro. E é uma pessoa inquieta, como eu sempre fui, eu pensei, ok, eu vou colocar essa empresa para rodar. E aí foi sensacional, a gente chegou a ter, eu acho que 12 estados brasileiros com revendedoras. Eu fazia mentorias diariamente, aprendi sobre marketing digital. E aí foi isso que me modelou no digital. Eu comecei a gravar os vídeos de uma maneira diferente do que eu fazia no programa de televisão. E como Deus é perfeito, porque eu jamais, Ricardo, me dobraria. Eu achava e sempre achei que a TV era soberana. E acabou. A gente não se curva, né, às novas tecnologias, às novas tendências, né? Porque eu sou do papel, jornalista do papel. Olha aqui, o nosso papel aqui, ó. Eu não sei se eu posso falar assim, eu sou da velha guarda, mas eu não abro mão da minha agenda física, apesar de que a minha assistente, Ariane, olhe lá no Google a sua agenda. Eu falo, mas eu não tá na minha física. Ari, atualiza. Esse bicho aqui, tem hora que eu falo, para de mexer. É isso, então a gente tem um pouco de resistência para esse amadurecimento também, de que nós estamos em um momento digital. Entendo. Mas, Ricardo, foi perfeito, porque realmente foi o step, o degrau que eu precisava para aprender mais sobre o digital. E eu comecei a ministrar as mentorias individuais em grupos para as minhas revendedoras, porque eu tive que aprender. Mas eu tive que aprender e testar o que dava certo para eu poder passar para as pessoas. Eu não poderia fazer com que elas fossem tubos de ensaio. Justo. Eu era o tubo de ensaio. Justo. Então foi sensacional. Mas claro que eu peguei essa oportunidade da pandemia, comecei a imprimir a minha opinião, que eu achei assim um exagero, né? Fechar tudo. Na minha cidade a gente não podia ir ao supermercado, não podia fazer uma unha, não podia sair de casa, não podia abastecer o carro, assim, foi realmente um regime totalitário que a gente viveu. E eu combati aquilo através das minhas redes sociais quando eu fui convidada a vir para São Paulo. E aí foi quando eu inaugurei meu podcast de política em São Paulo. Você tem um podcast? Você tem ainda esse podcast ou já parou? Não, mas foi sensacional. Chamava-se Pode no Condado. A gente gravava na Faria Lima com personagens da política. Então nós estávamos em plena campanha eleitoral, então eu convidava, né, os personagens. Mas o pessoal da base da direita, que se tornaram meus amigos. E eu falo que ali foi onde eu conquistei meu capital político. Consegui aprender mais, porque eu era uma boa ouvinte. Então eu fazia as perguntas e deixa eu prestar atenção no que as pessoas estão falando. E aí foi quando eu desisti da Glitch, consegui recuperar o meu aporte financeiro e escalei o meu negócio na política. Então hoje a gente também ajuda, né, políticos e campanhas sempre nos bastidores com algumas assessorias. E para mim foi um período sensacional. Tive também meu período de podcast, um outro degrau fundamental para eu conseguir absorver, né, esses bastidores, entender mais da política. Não tem oportunidade melhor de aprendizado do que em loco.
Porque você falar com o personagem principal da história. Sem dúvida. Sempre. E aí eu tive essa oportunidade, Ricardo. E quando eu então encontrei, ou não sei se o setor que me encontrou foi o agronegócio. Passei a ter contato com os empreendedores rurais, a ter contato com os produtores rurais. E aí na AgriShow de 2023, eu participei de um jantar do GPB, a convite de uma amiga também de São José do Rio Preto. Ela disse, Ari, vamos lá jantar, né? Eu falei, não, vou voltar para Rio Preto. Não, você precisa ir. E eu tinha acabado de fazer um evento de mulheres na Faria Lima, ali no estúdio, né, no coworking, onde eu apresentava o podcast. E eu trouxe algumas amigas do agronegócio. E ela disse, mas você não tá querendo trazer o agro para os seus eventos? Olha que interessante, trazer o agro para os seus eventos. Olha que legal. Sim. Então seria o segundo evento que eu já tinha algumas personagens do agronegócio. E aí ela falou, vamos lá jantar que eu vou te apresentar o presidente, o Furlan, o Paulo Junqueira, o Francisco Maturro, que foi presidente da AgriShow, entre outros personagens. E ali me apresentei e eles disseram, o que você precisa, né, para fomentar o setor através da sua expertise. Aí eu disse, me passe nomes, eu quero que vocês sejam meus conselheiros, meus curadores, porque eu tenho a expertise dos eventos, do marketing, eu acho que eu posso contribuir com o setor. E eles disseram, vamos juntos. Então, dia 8 de agosto de 2023, no Jockey Club, nós entramos e nos inserimos no setor do agronegócio através da AgroTalk Business. E agora no dia 8 de agosto, novamente, 8/8, às 8 horas da noite, nós vamos apresentar o 8º evento. É tudo 8, é tudo infinito. Exatamente, o número do infinito, tem razão. Nós vamos apresentar a edição Mulheres e Mercados, AgroTalk Business Mulheres e Mercados, e a gente tem, assim, convidadas impressionantes num momento absurdamente importante para a gente discutir, né, esses acordos bilaterais, Brasil e Estados Unidos, e um pouquinho de geopolítica também. No momento em que a política, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, estão tendo uma ligação de um pouquinho de conflito, né? Eu imagino que esse evento vai ser muito importante para que as pessoas da área do agro, obviamente, em especial as mulheres modernas, que é o tema de vocês aí, elas possam ficar mais tranquilas. Seria um dos objetivos do evento. A gente vai falar mais dele, mas eu quero você aproveitar a deixa. Sim, nós promovemos através dos encontros a oportunidade para que as nossas convidadas e as empresas se conectem e também compartilhem as suas experiências. Então, como eu estava dizendo aqui nos bastidores, né, para vocês, Deus nos dá a oportunidade de conseguir desenhar o tema dali 3 meses. Como que isso acontece? Porque a gente acredita que Deus está no futuro. E nós buscamos essa sensibilidade para compreender o mercado. Então, essa informação que acaba, muitas das vezes, Ricardo, sendo muito deficiente, né, para as mulheres do setor, e é essa comunicação assertiva e efetiva que a gente quer trazer para o setor. O mercado artístico, o mercado financeiro, entre outras cadeias produtivas, já tem e busca essas oportunidades. O próprio agronegócio tem, sim, os seus eventos próprios que comunicam o agro com o agro. Mas o nosso desafio está em comunicar o agro com as demais cadeias produtivas. Então é por isso que no nosso palco nós não colocamos somente técnicos e especialistas do agro brasileiro, não. Nós trazemos também outros personagens para que a gente consiga então trazer essa ligação, essa conexão, essa correlação entre os setores, porque ninguém anda sozinho. Perfeitamente. O Brasil é um só. Nós temos várias interligações econômicas e a gente depende, sim, do agronegócio, que hoje emprega 28 milhões de trabalhadores e representa 1/3 do PIB brasileiro. Então, sem dúvida alguma, a gente precisa se inclinar e entender que o setor não caminha sozinho, a economia brasileira não caminha sozinha e que o agronegócio é, sim, a mola propulsora econômica. Nós estamos falando, então, desse evento maravilhoso que tem o título Agrosensorial, a relação do agro com as mulheres modernas. Eu quis reforçar o tema para entrar um pouquinho nesse contexto que vai acontecer agora, então, no dia 8. Olha lá, só gente importante aí. Só. E olha que bacana. Aqui nós temos a Adida Agrícola, que vem da Embaixada Brasileira, que está em Washington. Ela vem exclusivamente para o nosso evento. Ana Lúcia Viana, ela é Adida Agrícola na Embaixada Brasileira em Washington, Estados Unidos. Ao lado nós temos a Mônica Marchetti, do Grupo Mônica, já recebeu o Oscar aí, né? Verdade, da pecuária. Mônica, tem razão. E é considerada a maior pecuarista do Brasil. Uau. Ao lado dela nós temos a Brenda Engelhardt, que é VP da Engelhardt, uma das maiores exportadoras de gados vivos do Brasil. Eles exportam Estados Unidos, Etiópia, Dubai, Emirados Árabes, Egito, Omã.
Então, sem dúvida alguma, a gente tem muito o que falar aqui nessa trinca. Só aqui na frente, Só ela aqui nem na falou lá frente. atrás, gente. Isso aqui... Segundo painel. Quanto tempo vai durar o evento? Porque só aqui na frente... São 3 horas de evento. Uau! E aí nós temos a Ana Paula Junqueira Leão, que é deputada federal por Minas Gerais, já foi primeira-dama de Uberaba, muito bem votada, né, no estado, e também uma referência no agronegócio, ali na base aliada. E nós queremos, então, trazê-la como uma representante do poder público. Vamos falar sobre políticas públicas. Aí nós temos, então, aqui a Ana Paula Nunes. Ela é diretora da ProSoja. Então, ela representa aí os maiores produtores de soja do estado de São Paulo. A ProSoja São Paulo. E aí, aqui, também a Carol Pfeiffer, que é uma investidora multissetorial, agora tornou-se investidora no agronegócio. O pai dela é fazendeiro ali na região de Ribeirão Preto, né, Porto Feliz, onde ela nasceu, e apresentadora do Shark Tank Brasil. Então, você imagina que nós temos estes dois painéis incríveis. Isso em 3 horas de evento. 3 horas vai dar tempo? Vai dar tempo, vai dar tempo. Não, e tem muita coisa boa ainda para acontecer. Tenho certeza. E a pergunta que eu queria fazer para você em relação ao título que eu falei, pessoal, vocês vão, principalmente para você, mulher que está em casa, né? Olha o exemplo que estou tendo aqui da Ariane, que começou a empreender desde cedo lá na sua primeira loja. E aqui é um exemplo perfeito que quando a gente faz com dedicação as coisas, dá certo, né, Ariane? E agora ela já apresentou só uma nata aí de mulheres. A pergunta é essa: as mulheres estão mesmo se envolvendo com agro porque sempre foi um campo masculino, né? Pelo menos vindo de uma história cultural, sempre foi masculino. Como que é essa facilidade, quem está assistindo a gente aqui, da mulher entrar num setor que era predominantemente masculino. Predominante masculino. Eu trouxe até algumas informações aqui para repassar para vocês, né? Bom, de acordo com o IBGE, das 5 milhões de propriedades rurais, 1 milhão é comandado pelas mulheres. Então, aproximadamente 20%. 20%. De 30 milhões de hectares de terras rurais, 8,5% de área total no Brasil são comandadas pelas mulheres. A cada 10 empregos, a cada 10 vagas de liderança, duas são das mulheres. Então, de fato, nós temos já um número que está começando a escalar, e através destes eventos, assim como da nossa plataforma AgroTalk Meeting, com os nossos eventos AgroTalk Show, que acontecem ali na abertura da AgriShow, né? A AgriShow começa na segunda-feira. Então, por exemplo, em 2026, a AgriShow começa no dia 27 de abril. O nosso evento ocorre no domingo, no dia 26. Então, a gente antecipa, inclusive, algumas pautas que serão discutidas e definidas durante a AgriShow. E este evento, ele é, sem dúvida, assim, o nosso carro-chefe, né, da plataforma. E temos, então, também este encontro, que é o AgroTalk Business, trazendo agora, né, na segunda edição, Mulheres e Mercados, com todos esses temas relevantes, com personagens que têm autoridade para difundir. Então, nessa oportunidade do evento, Ricardo, a gente consegue discutir as projeções futuras dos quais as mulheres já estão participando. Por mais que ainda represente apenas 20%, né, do setor, nós começamos a escalar através do quê? Da educação, através do compartilhamento de experiências e levando para elas exatamente essas experiências de mulheres que já estão há mais tempo no mercado. Então, é uma oportunidade, sim, através dos nossos encontros e outras feiras e outros congressos que acontecem no Brasil, essa oportunidade para a gente compartilhar experiências e crescer também no agronegócio brasileiro. Perspectiva de convidados, tem ideia de quantas pessoas já estão ali? Os nossos eventos, Ricardo, não são eventos grandes, até porque o próprio setor, ele já acomoda já, né, muitos eventos, né? E eu admiro, inclusive, muitas empresas e me inspiro, né, nessa experiência de sucesso que elas têm tido, mas eu mantenho ali o meu modelo de negócio lá do interior. Eu prefiro os eventos menores, de 100 a 150. A AgroTalk Show, a gente bate aí 200 convidados. Eu falo que se eu tivesse 500 convites, a gente venderia. É que eu permito que o evento se torne pequeno, porque todo mundo que frequenta os nossos eventos, e há uma recorrência, assim, inclusive dos nossos patrocinadores, eles querem ter contato. Então, é muito difícil para um evento de 1000 pessoas, você conseguir se conectar com todo mundo que você gostaria.
Impossível. Você acaba, inclusive, conhecendo pessoas novas. Mas o nosso objetivo central é que você faça conexão com pessoas-chave, que vão fomentar, que vão apoiar o seu negócio e que, de alguma maneira, você também tem a oportunidade de fazer os seus negócios. Então, ali nós temos, em um setor competitivo, nós temos empresas que estão oferecendo serviços e produtos e nós temos compradores em um único evento. Então, praticamente está fechado já os convites. Não, esse evento não tem mais, assim. A gente realmente lança o Save the Date e aí as empresas já começam a nos contactar. Uau, É um que grupo bênção. fechado, a gente tem muita curadoria, nós temos muitos conselheiros que nos indicam, mas claro que a gente está sempre aberto para receber novos nomes. Sem dúvida, sem dúvida. E fazer os novos eventos e proporcionar às pessoas, né? Isso pelo exemplo da mulher, por isso que eu perguntei, como que a mulher que está nos assistindo agora ela fala, olha, eu também quero disso, né? Sim. Por exemplo, um dos programas como Mulheres do Agro, do Ministério da Agricultura, tem sido aí fundamental na capacitação dessas mulheres no setor. Como que você avalia esse programa? Tá proposital, tá bom, precisa aumentar, precisa melhorar? Como que você avaliaria um programa político, de certa forma? Eu acho que os sindicatos, as cooperativas, as associações, a própria federação do agronegócio, eles já têm tido um trabalho efetivo com as mulheres do campo. O que contribui com o setor na educação, né, a promover, então, um papel cultural, é a gente começar a trabalhar esse desafio em que ainda existe da resistência da mulher do campo em ter acesso aos créditos, em ter acesso à especialização. A mulher que ela já tem um curso superior e se especializa, né, para o agronegócio, então ela tem muito mais chances de chegar em um cargo de liderança. Então, eu acho que todo mundo contribui para que as mulheres efetivamente estejam inseridas cada vez mais no setor. Ainda há barreiras para as mulheres entrarem? Já abriu-se bastante, mas 20% ainda é um nicho relativamente pequeno. Já avançou-se, porque era praticamente zero, né? Há poucos anos. Ainda há barreiras que persistem aí, Ariane? Eu acho que não seriam barreiras, mas entre os nossos desafios, eu acho que o educacional e combater a resistência cultural das mulheres no campo acaba sendo, de fato, aí o nosso grande desafio. Porque aí você me diz assim, Ari, quais seriam as principais barreiras em que as mulheres enfrentam? É a resistência cultural, basicamente, delas. Elas precisam sair de casa, das suas propriedades, do seio familiar e buscar essa especialização. Claro que nós temos recursos na internet, online, mas quando você se relaciona com outras pessoas, né? E é por isso que é tão importante os eventos, e sempre, né? Pra tudo, né, Ricardo? Sim, A gente tá aqui é diferente de fazer uma entrevista online. Claro. Então, quando você tem ali essa oportunidade de conquistar a confiança da pessoa, de você conseguir passar a sua personalidade, quando você se inclina a ouvir as experiências e você aprende, sem dúvida alguma você evolui. Então, a mulher do campo, eu acho que ela tem conquistado este espaço de deixar a sua resistência cultural de lado e se inserir, então, em novos mercados. Por isso que, de fato, nós temos conseguido aí conquistar espaços, trazendo o agronegócio em fusão com as demais cadeias produtivas. Com tudo isso, na sua visão, quais os benefícios econômicos que a inclusão das mulheres no agronegócio tem para o dia a dia das famílias, até mesmo da mulher em si? Eu até fiz uma anotação aqui que há uma projeção, uma perspectiva, segundo a FAO, que é uma agência da ONU, que se as mulheres tivessem acesso a recursos produtivos, assim como os homens têm tido, nós teríamos aí um aumento de produzir mais 30% no setor. Então, é por isso que é muito importante para a mulher do campo, para a empreendedora, para a zootecnista, para a engenheira agrônoma, para aquela que tem a força das redes sociais, a agroinfluencer, para a operadora de drone. Enfim, são tantas profissões importantes no agronegócio. Não é só a produtora rural, a gestora de fazendas, né? Nós temos várias profissões importantes. E estar aqui, né, sendo porta-voz do agro, eu que sou formada em jornalismo, para mim é uma oportunidade enorme, né? A gente poder falar de um setor tão pujante e tão importante. Então, todas as profissões, todos os cargos, eles são extremamente importantes para a gente difundir a representatividade do setor, não só no Brasil, mas no exterior principalmente. E na extensão geográfica que o país tem, né? O nosso país é gigante no setor do agro, né? A importância de ter mais mulheres, eu acredito que, até pelo olhar, porque
a gente acaba tendo um olhar mais crítico, mais racional, e a mulher às vezes tem um olhar mais emocional, que ajuda muito no resultado, numa ação ali na hora do trabalho, não é? Sem dúvida. A pergunta é muito simples, qual é a diferença entre a mulher e o homem ali dentro do agro? Eu acho que o homem é mais prático. Foi falar, 10 mais 10 é 20, pronto, acabou, é 20. E eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com os homens, né? Porque você liga pra ele e ele já te tem uma resposta, ele já tem uma solução. E às vezes a mulher, ela quer fazer uma análise de caminhos, né? E eu falo porque, como eu sou empreendedora há muitos anos, né? Mais de 20 anos. Então, eu compreendo... Essa idade de 22, com todo carinho e respeito. Botox tá em dia, Ricardo. Mas eu digo por mim, assim, eu precisei me tornar uma pessoa prática. E teve, sim, um momento da minha vida em que eu me tornei menos feminina. Sabia que a gente passa por este momento, por essa fase? Uau. Porque a gente caminha com tantos homens, a gente se torna tão prática, tão efetiva, tão assertiva, que você fica muito preto no branco. E aí você acaba perdendo um pouquinho a feminilidade. E é onde eu acabo, ainda hoje, encontrando um pouco de dificuldade até para os meus relacionamentos interpessoais. Porque é uma vida tão corrida, Ricardo. Eu perguntei pra ela no bastidor, você dorme? Não é? Que horas, né? Eu durmo, eu treino, eu namoro, eu faço tudo. Legal. Né? Mas tenho meu filho, tenho os meus colaboradores, tenho o meu momento de sair com as minhas amigas. Mas o tempo é curto. Não é a maneira que a gente gostaria. E é tudo agendado, né? Tudo agendado. Então você vai fazer um jantar com as suas amigas, aí você fala, olha, a gente tem das 7 às 9. Por quê? Não, porque às 9 eu tenho que pegar meu filho em tal lugar. E aí, porque amanhã cedo a gente tem uma primeira reunião às 8 horas da manhã, então eu preciso me arrumar. Eu preciso sair de casa às 7, preciso começar a me arrumar às 5:30 da manhã. Então, de fato, o tempo ele tá mais curto, mais escasso. Mas a gente tem que equilibrar os pratinhos. E a mulher moderna tem conseguido. É por isso que você até citou o nosso tema central e teremos muitos Não, eu gostei muito desse tema, né? O agrosensorial, ele remete à experiência que nós teremos ali durante o evento, com degustação das produtoras rurais, somente produtoras rurais do estado de São Paulo, através de uma iniciativa da Secretaria de Agricultura e Secretaria de Turismo do estado de São Paulo. Então a gente vai ter essa oportunidade de provar queijos, vinhos, azeites. Nos encontraremos lá então no evento. Até se alivei. Nossa, gente, sou... E aí a gente vai ter, entre essas oportunidades, vamos ter degustação de bebidas. Tudo produzido. Tudo produzido no estado de São Paulo. Então é realmente uma experiência agrosensorial, com debates, um jantar servido em 6 fases, 6 tempos. Então vão ser servidos 6 pratos diferentes, da entrada até a sobremesa. Maravilhoso. Com vinhos, com bebidas inclusive produzidas na Amazônia. Então a gente vai ter uma experiência gastronômica absolutamente rica. Então é um evento bastante concorrido, graças a Deus. O próximo já tá fechado também, gente, de convites. Não vai ter mais convite no próximo já. O próximo eu vou lançar com antecedência nas nossas redes sociais. Nos avise que a gente vai... E aí Aliás, eu quero volte que aqui, vocês com certeza. participem com a gente. Vai ser um prazeraço, porque a gente vai levar, a gente vai gravar, a gente vai mostrar, a gente gosta muito disso. Que até vai ao encontro da pergunta que eu queria fazer com você. Que ações você defende para que as mulheres tenham mais lideranças aí no setor do agro? Eu acho que elas precisam se movimentar e todas as vezes que a gente sai da nossa zona de conforto, de alguma maneira, estando em movimento, Deus vai te apresentar pessoas e colocar pessoas no seu caminho que vão, de alguma forma, te ajudar. Ou vão apoiar o seu projeto, ou vão te dar um conselho, ou vão te repreender em algo que você pode estar fazendo errado, e aí você necessariamente precisa ter a humildade de mudar a rota. Sempre. Né? Então, sem dúvida alguma, é algo que eu tenho aprendido muito, assim, sabe, Ricardo? Se eu me aconselho com pessoas que têm mais experiência, né, o impacto do meu erro ele é muito menor. Se eu for pela minha ideia, pela minha perspectiva, pela minha experiência e por meus instintos, né? Eu não tenho a experiência de uma pessoa que tá no setor há 50 anos, 60 anos. E eu me inclino muito a ouvir as minhas amigas, os meus amigos conselheiros. E a gente se reúne. Nós temos grupos de WhatsApp. Então, eu acho que as mulheres, aquelas que querem, de fato, né, transformar e moldar o futuro, ela precisa começar pela casa dela, né, com os filhos dela, revendo talvez a educação, os seus limites. É algo que eu falo muito e estimulo com as minhas amigas, que eu tenho aprendido, né, com aquelas que, eu tenho filhos da sua idade, então eu cobro isso muito das minhas filhas,
para que o mesmo aconteça com os meus netos. Então é isso que eu passo para as mães que têm a minha idade, né, menos de 40 anos. E eu acho que é isso. Quanto mais as mulheres saírem de casa, participarem de eventos, sem dúvida alguma elas vão conseguir pavimentar um caminho aí diferente do que a gente tem tido. É muito perceptível que você gosta de escrever, né? Você trouxe toda a tua... A gente foi bonitinho aqui um texto. Ela tem a letrinha dela ali, tudo certinho, né? Artigos você escreve bastante? A escrita não é a minha preferência. Eu até, quando lançamos o livro, né, Da Porteira para o Mundo, eu busquei sim, né, uma pessoa, uma profissional que tivesse uma experiência para polir o texto, porque a gente consegue no dia a dia trazer uma linguagem mais coloquial, até mesmo porque as redes sociais nos moldam. E nos tornam viciantes em alguns tricks, né? Alguns jogos ali de palavras, abreviação, que é algo que eu faço muito com o meu Na filho, área que do tem 11 anos. jornalismo a gente tem... E eu falo pra ele, VC. Não, VC não existe, Arthur. Mas o meu amigo escreve, mas não é BLZ. Aqui é aqui. Eu falei, mas desde quando? Essa eu não sabia. Né? Aqui é aqui. Eu falei, não, Arthur, não é assim. Falta de pontuação. Então, a escrita é algo que tem realmente me desafiado por conta das novas regras, né? Da língua portuguesa, que sempre tem, aí sempre a gente tem uma atualização ou outra, e como nós somos muito da escrita lá da velha guarda, a gente acaba não se adaptando a essas novas regras. Assim, o menino falou pra mim, não tem mais acento, viu? Eu falei, como não? Que hora que me arrancaram esse acento, de repente né? Tá junto. Pois é, olha que interessante. E no passado era absolutamente errado. Então eu tenho coisa que eu falo, Deus do céu, né? Será que eu tô atrasado nessa aqui? Sim. Por que eu te perguntei isso antes de eu falar do seu livro? Eu quero falar do seu livro, tem bastante coisa da água que eu quero perguntar ainda, e o tempo passa bem rápido. A gente tem um portal, o Neto vai colocar pra gente aqui uma imagem, chamado Orbis News. Queria te apresentar o nosso portal Orbis News, que é um portal de artigos. Nós temos mais de 200 articulistas que escrevem diariamente pra gente, dos diversos setores do mercado no Brasil. Né? Tem até o nosso programa que a gente coloca sempre o mais atualizado. E se você quiser conhecer o portal Orbis News também, você que está nos assistindo, www.orbisnews.com.br, você vai entrar lá. E uma coisa, Ariane, por isso eu estou te falando, de repente te convidando já indiretamente, né? A gente já faz, aproveita as pessoas boas, é que a gente seleciona mesmo o convidado que vai escrever, a pessoa que vai escrever, porque fake news da vida, textos, os VCs da vida e de informações que não são verdadeiras, né, verídicas, tem bastante. O portal a gente frisa que tudo que você lê lá, pode ter certeza, foi avaliado, foi lido, foi aceito através de uma equipe que avalia se é verdade. Então, vai ler, gente, leia, pode com a tranquilidade que é verdade. Quem sabe eu convenço ela até o final do programa. Livro, Da Porteira para o Mundo. Como que foi essa história de escrever o Da Porteira para o Mundo, esse livro que está aqui? Inclusive, eu preciso trazer uma edição para você. Eu quero, com muito prazer, com certeza, quero sim. Com certeza, eu vou trazer uma dedicatória para vocês. Oh, que grato. Esse livro, ele foi também outro presente, assim, de Deus, né? Deus foi muito generoso comigo, está sendo nestes 2 anos de plataforma. E o lançamento do livro aconteceu o ano passado, novembro do ano passado. E foi no JK Iguatemi, recorde de vendas. Em 2024, foi o livro mais vendido na noite do lançamento. A minha editora teve que sair correndo e buscar na gráfica, porque o pessoal estava levando de 4, de 5. Porque nós temos 24 autores. E nós reunimos ali metade deles. São 6 estados brasileiros. E então, assim, de fato, é um compilado de histórias com personagens que mudaram a economia brasileira nos últimos 60 anos. Então, além, claro, de produtores rurais, a gente tem associações, ex-ministros. Nós temos o prefácio do Dr. Augusto Cury, que a gente sabe que é uma referência, né? Falo nada, porque é incrível. Em mentoria. Sim. Mas ele também é produtor rural. Então, eu não sabia que Augusto isso era. Que traz um pouquinho sobre... Né, reflete um pouquinho sobre essa experiência dele como produtor rural. Então, no prefácio, ele traz, claro, que as terminologias, né, do agro. E ele também tem ali no seu portfólio de palestras a gestão da emoção no agronegócio. E ele já palestrou, inclusive, na nossa edição AgroTalk Mind, que a gente falou sobre educação agroindustrial. E sabe, Ricardo, que foi uma grande alegria, porque eu estava em julho do ano passado com meu filho fora do Brasil. E eu me lembro que eu estava conversando com um dos nossos conselheiros e eu disse, nós vamos lançar um livro. E ele, meu Deus, Ariane, em férias, você tá pensando em trabalho. E aí ele falou, como é que você vai fazer isso? Eu falei, eu não sei, mas Deus já me deu até o título. Como vai chamar? Ele, Da Porteira para o Mundo. Mas de onde que você tirou isso? Eu falei, eu não sei.
E juro pra você, Tem tudo a ver com Eu o tinha contexto. colocado meu filho pra dentro, né, do IMCA, que é a escola lá no caso que eles fazem summer De camp. férias lá, né? E eu fui pra Perdão. academia, subi pra academia. E eu tava na bicicleta trabalhando. A cabeça da gente é muito inquieta, né, Ricardo? Te entendo. E aí eu mandei mensagem na hora que eu falei, vamos lançar um livro, ele já me ligou. E aí foi o Dr. Paulo Jucre, ele falou, Aline, como assim lançar um livro? Eu falei, doutor, o senhor me ajuda a indicar alguns nomes? Que eu já tenho alguns nomes. Mas você já tem alguns nomes? Eu falei, ué, a gente já tem 1 ano de plataforma. Começamos com o senhor sendo o primeiro conselheiro. Hoje nós temos 8 conselheiros. Inclusive a foto que apareceu ali Pode da Dora colocar, né, por Zanin. favor? Ela é uma das nossas conselheiras também. E aí ele falou, como é que você vai fazer isso? Eu falei, Essa foto? essa é a Dora Zanin e os netinhos dela. Aí eu disse, eu não sei, mas se Deus colocou no meu coração, de alguma maneira ele vai prover. E deu tudo certo, recorde de vendas, o presidente Michel Temer esteve presente. Ali atrás tem até o Evaristo de Miranda, pesquisador da Embrapa há mais de 40 anos. Uau. Ele que assinou a nossa 4ª capa. E Aldo Rebelo também é um dos nossos coautores. Mas Sim. assim, o livro está absurdamente sensacional. Fiquei instigado agora. Eu vou trazer um pra você e você vai adorar. E a capa? Como que surgiu essa ideia? A capa, quem nos ajudou e fez um esboço ali, um rascunho, foi o Gustavo Spadotti, também da Embrapa Territorial. Sei. E aí ele colocou aqui, então, algumas culturas do agro. Por isso que me chamou a atenção. E aí, então, nós conseguimos chegar nessa modelagem através da inteligência artificial. Então, tem um pouquinho de tecnologia aqui também nessa capa, mas não tira a essência Da raiz ao IA. do agronegócio. Eu achei que ficou incrível. Ficou muito linda. Por isso que eu quis até, que eu falei, nossa, ele conseguiu fazer uma junção de diversas áreas do próprio Brasil, né? Que tem Brasil, tem cada terreno, né? Cada solo, ela tem uma cultura. Exatamente. Perfeito, lindo, parabéns. Eu quero mesmo. Eu fiquei instigado para conhecer as histórias que eu imagino que selecionar apenas 24 não foram fáceis, né? Nossa, não. A gente já está se organizando para a próxima edição. Oba! E vamos ter a participação de muito mais mulheres. Dos 24, nós tivemos apenas 6 mulheres. E essa experiência, Ricardo, ela vai crescendo através dos nossos eventos. Nós vamos conhecendo mais produtores rurais, mais empreendedores. E aí a gente vai sabendo, né? Os nossos conselheiros vão nos sinalizando, né, de quem de fato é bacana a gente colocar na vitrine. Então a gente já está, inclusive, preparando aí a 2ª edição. Que maravilha. E ainda falando agora, né, o livro já dá uma prévia da importância do agro no setor educacional. Queria saber de você um pouquinho, como que você vê essa importância dentro do setor educacional? Falar mais sobre o agro, para que estimule a participação, em especial de mulheres, que é teu foco. Como que é isso, na tua visão, diante do que o cenário apresenta e entrega? Nós temos a edição AgroTalk Mind e o primeiro evento foi em setembro do ano passado, no Salão Nobre da Secretaria de Agricultura. A primeira participação do nosso prefaciador, né, que foi o Augusto Cury. E ali nós tivemos, na discussão do palco, a presença também da Letícia Jacinto, que é presidente da De Olho no Material Escolar, que combate as notícias falsas nas escolas. Então, isso é muito importante quando a gente tem, sim, uma instituição, uma associação que refuta essas notícias falsas. E nós sabemos que a educação, ela começa ali na primeira infância. E nós temos falado muito isso, principalmente na política, através dos nossos representantes públicos, mas eles têm sido combatidos. Você vê que interessante, né? Nós investimos bilhões de reais do dinheiro público, né, na arte, no entretenimento, muitas vezes, né, em alguns projetos que são culturais, mas nós nos distanciamos da nossa história. E a nossa história, ela tem o agronegócio. O Brasil é muito mais interior que capital, né? Meu Deus, como é que a gente fala de agronegócio, de economia? Como que a gente fala de Brasil sem falar de café? Pois é, é impossível, né? O Ouro Verde, né? Se a gente rememorar a história de 500 anos de Brasil... Em Santos tem aquele museu maravilhoso lá do café, que vou me lembrar o nome dele, que não é museu, eles falam outro nome lá, mas é para referenciar. Então, nós temos hoje, graças a Deus, e a iniciativa de muitas mulheres, inclusive, né? Claro que a AgroTalk Meeting, ela revela aí personagens importantes no setor econômico através do empreendedorismo rural. E a própria Letícia Jacinto tem trazido, né, esse protagonismo da educação no agronegócio, mas mais do que isso, eu tenho percebido que o desafio dela é levar o agro para a primeira infância, para as escolas. Eles têm também estes programas em que leva as crianças para o campo, para o manejo, explica que o leite não vem da caixinha, vem da vaquinha que está lá no campo, que come a graminha, e parece algo tão lúdico e às vezes
é tão bobo de se explicar, mas, gente, eu juro pra vocês, não ensinam isso nas escolas. Você me fez lembrar uma situação como que chama, de estágio, lá no século XVIII, né? Quando a gente fez o estágio de jornalismo, entre outros, em que a gente foi a uma escola e o professor pediu, numa atividade lá, lúdica deles, que eles desenhassem algumas coisas. Uma delas foi desenhe o milho. O garoto simplesmente desenhou o milho. A Uma caixinha? lata, Uma lata do milho. Jura? juro. É uma escola que, né, enfim, aqui da capital. E você vai dizer assim, não, você tá errado, o milho não é assim. Pensa a dificuldade. É. Porque da onde ele conhece Uhum. o milho? Não é do pé do milho que tem a espiga, não. É da latinha que a mãe compra, sei lá quem compra, Sim. que era uma escola particular, enfim. E ver fazendo a salada, o bolo, enfim. Ficou um silêncio quando ele levantou o papelzinho dele, do milho, gente. Isso me fez lembrar disso agora. Então, a importância de você levar para o campo é incrível. Sim. E combater, claro, as notícias falsas. Eu acho que a gente tem que fomentar e apoiar essas associações que estão dispostas a virar a chave da educação. E a maneira que a gente consegue abraçar, acolher e incentivar é trazendo, né, estes protagonistas que têm sim moldado a educação, têm sim trabalhado, né, com essas futuras empreendedoras e empreendedores rurais através da informação. É no campo da ideia que a gente vai conseguir transformar o Brasil e a gente não pode abrir mão de refutar as notícias falsas e trazer para a vitrine políticas públicas e todas as ações positivas e sustentáveis que o setor tem promovido. Então você vê, quando a gente fala em agronegócio e sustentabilidade, por que, meu Deus do céu, que as pessoas ainda demonizam a sustentabilidade do Brasil? Isso é uma notícia tão errônea e a mídia tem tido responsabilidade em processar e motivar as pessoas em achar que o agronegócio é o grande vilão. Meu Deus, e não é. É o agronegócio, entenda. É o agronegócio que coloca a comida na sua mesa. Como que você está vendo, você está muito dentro dessas atualizações entre questões políticas, o famoso tarifaço agora, como que você está vendo a taxação aí dos Estados Unidos e do Brasil? Isso tá impactando já o agronegócio? Como que as pessoas podem ficar mais tranquilas com todas essas questões? Bom, como amiga de produtores rurais, eu tenho visto uma insatisfação gigantesca, principalmente por parte daqueles que exportam. Tá. E Imagino. aí, nós temos. Vamos colocar aí que nós temos uma solução, uma abertura de mercado. Então, temos exportadores de gado, por exemplo, que vão reduzir, né, o transporte, eles não vão embarcar os seus gados, vão embarcar menos para os Estados Unidos por conta do tarifaço e mais para outros mercados. Então, querendo ou não, isso abre frentes e oportunidades para o Brasil. E, Ricardo, o Brasil e o produtor rural, ele é muito resiliente, né? Quem nasceu na fazenda, quem nasceu na roça, começa muito antes de mim, que começou aos 16 anos, né? É verdade. Nós temos sucessores aí que têm tido sucesso nas propriedades familiares, e é porque nasce dentro dessa perspectiva de desafios em orar para chover, orar para não chover, orar para fazer sol, orar para não fazer sol, e para que aqueles milhões de reais investidos em sementes germine, se torne, né, uma lavoura, se torne um campo ali que consiga levar o alimento para os brasileiros. Você vê um dos desafios, né? Que o agronegócio, ele representa somente as exportações. Não, hoje nós alimentamos 212 milhões de pessoas, claro que através de agricultores menores, regionalizados, mas nós alimentamos 1 bilhão de pessoas no mundo. É o Brasil responsável pela segurança alimentar de 1 bilhão de pessoas. É muita E gente. como que a gente vai demonizar ou a gente não vai se inclinar para um setor tão importante? E aí eu te pergunto, qual é a motivação do próprio Estado e a imprensa que se coloca como quarto setor em descredibilizar um setor tão importante? O agronegócio, se quiser, ele define uma eleição. O agronegócio, ele define e fatalmente. molda a economia brasileira. E a força que ele tem, talvez ele desconheça. E é por isso que eu tô aqui para dizer, o agronegócio, ele consegue definir uma eleição se ele quiser. Eu ia até te perguntar isso. O que está faltando, então, para que as pessoas conheçam mais o agronegócio, ou que eles entendam o poder de... Se ele falar, não alimento mais ninguém, e aí? Pois é. Mas o agro não faria isso. Claro, É muito generoso. com certeza. É apenas uma analogia para explicar a importância que eles têm. A gente tem que se comunicar mais, Ricardo. Perfeito. Por exemplo, eu e você aqui, a gente tá batendo papo. Muito bom. Esse podcast, ele pode ter 10 visualizações, não importa. Ele pode ter 10 mil visualizações.
São pessoas que estão aprendendo através dessa oportunidade que você está me dando, porque eu aprendo com outras oportunidades que os produtores rurais, empreendedores rurais me dão para eu poder comunicar isso. Então, eu falo que é uma bênção de Deus ser porta-voz de um setor tão importante. Né? Se a gente consultar, né, a Bíblia, nós vamos entender que a agricultura ela vem desde o Éden. Desde o Éden, sem dúvida nenhuma, né? Então, de fato, e na assim... época tinha muito mais espaço que tem hoje, né? Sem dúvida. Mas a gente precisa, de fato, assim, nos debruçarmos para este setor e nos comunicarmos mais. Então, você que tem autoridade, para você que tem propriedade, para você que é um técnico, para você que é uma empreendedora rural, através do seu artesanato, através do seu alimento orgânico, leve o seu trabalho para as redes sociais, comunique, grave vídeos, converse com os seus colaboradores, ensine-os da importância do seu trabalho. A gente só precisa se comunicar mais. Perfeito. Gente, olha, o assunto chegou na metade que eu queria saber dela, mas o tempo já passou o dobro da velocidade que eu gostaria. E, Ariane, primeiro, redes sociais que o pessoal, de repente, possa encontrá-la ou falar com a sua equipe, como que o pessoal te encontra? Por favor, o nosso site, o nosso portal é agrotalkmeeting.com.br, o nosso Instagram, @agrotalkmeeting, tem também o nosso telefone que você pode clicar ali, entrar em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp. E o meu perfil pessoal é @ArianeGarcia, ARYANE. Muito Maravilha. obrigada. E a gente está aqui, como vocês sabem, todos os dias de segunda a sexta-feira na TV aberta às 17 horas, trazendo sempre convidados incríveis. E, obviamente, nas nossas redes sociais também. Então, siga a gente aqui e vai ser um prazer. Inclusive, esse programa, divulguem, como a gente sempre pede, mas agora divulguem a mulheres que vão ver o exemplo, porque eu tenho certeza que com todo o sucesso que a Ariane tem hoje, não foi tudo fácil não, né? Não tem sido. Ainda não tem sido. Não tem sido. Eu tenho certeza que não vai facilitar a minha vida. Quanto mais oportunidades nós temos, quanto mais empregos nós geramos, quanto mais pessoas a gente precisa lidar, sem dúvida alguma aumenta o desafio, mas graças a Deus eu falo que Deus tem nos sustentado, nos dado estratégias que a gente consegue projetar, né, temas para as próximas edições, e a gente está conseguindo de alguma maneira, sabe, Ricardo, contribuir para um Brasil do futuro. Isso é importantíssimo. Qual o maior desafio da sua vida, Ariane? Eu acho que o maior desafio é equilibrar todas as minhas camadas de trabalho e profissional e emocional em uma rotina do qual eu não consigo prever. O desafio é conseguir equilibrar, né? O emocional, o profissional, o ser mãe, o ser namorada, enfim, ser filha. E ser uma pessoa que serve também a igreja, servir a Deus. E como que a gente equilibra tudo isso, né? Tá conseguindo. Não é fácil, mas a gente consegue, com muita oração. Sempre, sempre. Prazeraço conhecê-la pessoalmente, que a gente já viu nas redes, né? Acompanha um pouquinho do seu trabalho. Prazeraço em falar contigo, pela Obrigada, simpatia, Ricardo. mas acima de tudo pela simplicidade e mostrar que tudo é possível quando a gente corre atrás. Sem dúvida. Eu que agradeço a oportunidade, a toda a equipe que foi absolutamente receptiva comigo, com o meu filho. E eu espero que a gente consiga, né, transformar um pouquinho de Brasil, reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído e, sem dúvida alguma, continuem contando comigo. Maravilha, obrigado. A gente vai querer, inclusive eu vou querer ler mesmo o livro. E vocês de casa, mais uma vez, obrigado pela audiência, pela participação. Amanhã a gente está de volta com mais um podcast do Gente que Fala. Até lá.